com muito carinho que nós iniciamos o nosso encontro, o nosso seminário, com a Fernanda. E, na sequência, vamos ouvir a professora Maria Lúcia Fatorelli, com uma experiência valiosíssima para todos nós, com seu movimento, né, de auditoria cidadã da dívida. E passaremos, na sequência, a professora Lívia Borges, que nos dará uma visão ampla das dimensões do ser, né? Enfim, fiquem à vontade também para interagir entre vocês, tá? Estamos num espaço sempre aberto, flexível, livre. Fico muito feliz em poder vir aqui colocar um pouco dos nossos trabalhos lá no IPEA. Como o Fernando falou, eu sou técnica de planejamento e pesquisa no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Acabei de terminar de defender minha dissertação de mestrado em Geografia na UNB. E fico muito satisfeita em poder contribuir um pouco com minhas reflexões pessoais, obviamente, mas também com as reflexões, que eu acho que mais importante, técnicas voltadas para o debate. Quando eu recebi o convite para falar um pouco sobre a situação da crise, foi interessante que, geralmente, quando as pessoas questionam o momento de crise, seja ele uma crise econômica ou uma crise política, elas esquecem que a gente está passando sempre por uma crise social. Né? Essa crise política ou econômica, ela é resultado de uma crise social. E eu costumo responder que essa crise social está assentada na própria construção de sociedade ao qual nós vivemos. Uma construção de sociedade que tem algumas características, mas que nessas características, pelo menos para mim, e é o que eu estudo, elas estão relacionadas à desigualdade racial. E por que a gente tem essa desigualdade racial tão forte no Brasil? Ao contrário do discurso que se dizia ser sutil ou mesmo imperceptível. Porque a gente montou uma sociedade estruturada no racismo. E o racismo que fortalece a sociedade brasileira traz para a gente algumas consequências que são sobre elas as quais eu queria ter um pouco de tempo para a gente, enfim, colocar na mesa as cartas e ver o que a gente acha sobre isso. Na minha opinião, a primeira consequência desse racismo está relacionada aos lugares aos quais a gente aceita que estejam colocadas a população de negros e negras. Então, quais seriam esses lugares mais entre aspas, né, tidos como lugares de acesso? Né? A gente sabe dos problemas de acesso da população de negros e negras em diversos locais. Mas quais deles é como se fosse um convite da sociedade para que eles estejam pertencentes lá? O primeiro, infelizmente, é a cadeia, é o presídio. Né? Nós temos presídios e cadeias, em sua maioria, com a população de negros e negras, e principalmente de jovens, e de homens. Então, quando a gente tem uma sociedade que prefere colocar a sua população dentro de grades, ao invés de investir em educação para essa população, investir em saúde, investir em todas as possibilidades de acesso dessa população, a gente vai ter, consequentemente, sempre momentos de ápices, né, de crise. Um segundo lugar, que eu acho que é um lugar que a gente deve muito parar para refletir, são os cemitérios. Por que eu falo dos cemitérios? Porque hoje, no Brasil, nós temos um processo de continuidade do genocídio do povo negro, que não é uma novidade. O falecido senador Abdias do Nascimento já falava sobre isso, já escrevia sobre isso, mas a gente não avançou nesse debate, a gente continuou preconizando, em termos de sociedade, o genocídio do povo negro e, especialmente, da juventude. Os nossos índices de homicídio de jovens negros e negras são altíssimos. Nós estamos discutindo isso há muito tempo. Essa população tem passado por todo um trabalho de resistência, toda uma atividade de posicionamento para se colocar, para levantar essa questão, e ainda assim a gente não avançou. E o terceiro lugar, que é o lugar que eu queria me dedicar um pouco mais, são os lixos, ou seja, os lixões. Quando eu comecei a estudar a população de negros e negras nos lixões, eu fui ver, na verdade, como que estava
isso nos Estados Unidos. E eu descobri que tinha um estudo nos Estados Unidos dos anos 80 que mostrava que a maioria dos lixões estavam localizados em lugares de comunidades negras de negros e negras. E eu fui falar, será que no Brasil isso acontece do mesmo modo? Vamos ver quem é a comunidade e onde que está próxima do lixão, e onde está esse lixão. Então, obviamente, nós temos certeza que o lixão não está no Lago Sul, o lixão não está na Asa Sul, né? O aterro sanitário que está para ser construído, está em fase de finalização de construção, também não está na Asa Sul nem no Lago Sul. E a Asa Sul e Lago Sul, para quem não sabe, são os bairros nobres de Brasília. Então, não está em Ipanema, no Rio de Janeiro, não está nos Jardins, em São Paulo, não está no Caminho das Árvores, em Salvador. Então, o lixão ele geralmente está em zonas afastadas do centro da cidade, mas em lugares de comunidades negras. E eu fui ver quem era essa comunidade que estava perto do lixão, que vivia no lixão, e por que ela estava lá. E aí eu me aproximei de um grupo que só me traz orgulho, que são os catadores de material reciclável, que ressignificam todo o lixo e fazem dele uma continuidade do capitalismo. Por que continuidade? Porque o capitalismo se propõe a produzir e se propõe que essa produção seja alvo de consumo. Né? Produzir por produzir seria uma loucura. Né? O que o capitalismo tem essa produção tem que ser consumida porque ela tem que gerar lucro, tem que gerar mais-valia. E, diante disso, após essa produção, com o descarte dessa produção, que a sociedade chama de lixo, esses catadores de material reciclável se apropriam desse material e fazem desse material uma ressignificação, ou seja, uma renovação. Ao invés do material ser jogado, ser descartado como lixo, como aquilo que ninguém quer, eles usam isso como fonte de renda. Então, isso, para mim, é o primeiro ponto que mostra uma grande inteligência desse grupo. Não é uma novidade, não é novidade no sentido de que não é contemporâneo, é algo mais anterior. A gente tem um exemplo da Carolina Maria de Jesus, né? Uma das primeiras catadoras de material reciclável a escrever, e tem grandes livros, já nos anos 50. E aí, nós, dentro do IPE, resolvemos nos aproximar e descobrir quem são esses catadores. O que a gente faz? A gente pega o censo demográfico de 2010 e faz alguns recortes no censo para entender um pouco o perfil dos catadores. O primeiro perfil é que aproximadamente 62% dos catadores do Brasil é de negros e negras, ou seja, pretos e pardos na categoria do censo. O segundo ponto que eu queria ressaltar é que eles têm uma renda média que, se não está próxima do salário mínimo, está abaixo do salário mínimo. O terceiro ponto é que são pessoas em idade de atividade de trabalho, ou seja, entre 40 e 45 anos de idade, essa a média, e estão nos centros urbanos. Mas isso é óbvio que sejam nos centros urbanos, por quê? Porque quando a banana cai, né, na floresta, ninguém vai lá pegar a banana do chão e colocar num saco de lixo e levar, né, para fazer compostagem, porque não precisa. Né? Então, só que quando a banana cai no asfalto, você vai ter que tirar essa banana daí e fazer a compostagem, porque aí ela é um orgânico da compostagem. Então, isso é um pouco óbvio que eles estejam nos centros urbanos. O censo pergunta para os catadores e, enfim, para os respondentes gerais, se a pessoa tem computador. Você tem computador? E a grande maioria dos catadores responde que sim. A gente tem um índice de mais de 80% de catador que tem computador. E eu achei aquilo um pouco esquisito, mas depois eu fui entender. Claro que ele tem o computador, ele tem a carcaça do computador, aquilo que ninguém quer. Né? Porque a sociedade não quer aquela carcaça. Agora, o acesso à internet, será que ele tem esse acesso? Então, um outro aspecto que eu achei interessante ressaltar. Ainda entre os catadores, principalmente os catadores adultos, a gente tem um índice alto, e acima do índice brasileiro da época, de 9,4%, de analfabetismo. Entre os catadores, a gente tem um índice aproximado de 9% dos catadores analfabetos. Então, é um índice altíssimo. O que demonstra, mais uma vez, que, de algum modo, apesar desse grupo ser um grupo de grande liderança, ser um grupo que se coloca para construir uma nova sociedade, se coloca para resolver o problema da nossa sociedade, que é o problema do lixo, o Estado brasileiro ainda não conseguiu dialogar da melhor forma possível com os catadores para avançar na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Quando eu me aproximei dos catadores, um dos pontos que eles me falaram foi o seguinte: Fernanda, a gente não, eu perguntei para eles, né, como que é a situação sendo catador de lixo? E eles me disseram, olha, eu não cato lixo. Aí eu fiquei parada e falei, não, ninguém cata lixo. Lixo é o que ninguém quer. A gente cata o material reciclável que dá dinheiro. Eu não quero catar o que você não quer, o que ninguém quer. Eu quero porque tem alguém que vai comprar isso. E quem é esse alguém que compra isso? Geralmente um intermediário. Mas para onde vai esse material? E aí eu vou citar PET, latinha, são os que a gente conhece mais. Papel, papelão, vidro. Né? Para onde vai esse material? Seco. Eles vão para as indústrias da reciclagem, que geralmente estão localizadas em São Paulo. Então, imagine, aqui em Brasília a gente tem em torno de 30 cooperativas ou associações de catadores de material reciclável. Catadores e catadoras, porque uma grande maioria desses trabalhadores são, na verdade, trabalhadoras. Então, catam o material, juntam aqui em Brasília e levam esse material saindo daqui para São Paulo. Então, o primeiro problema que a gente tem dessa cadeia da reciclagem no Brasil é que nos falta a indústria da reciclagem nas regiões. Não dá para você catar todo o material de latinha que chega para o consumo em Manaus e mandar para São Paulo. Então, a gente precisa avançar nessa indústria. Esse, para mim, hoje é uma lacuna que a gente tem que desenvolver no Brasil. Como a gente vai avançar nessa indústria? Com financiamento. E a gente tem um ponto de financiamento que é o BNDES, que pode servir para avançar nessa política. Então, a gente precisa, primeiramente, entender essa regionalização. Segundo, a gente precisa avançar para que essas indústrias cheguem nas regiões, e aí tem que ser feito um estudo muito bem elaborado para a gente entender o lugar, a localização dessas indústrias. E no terceiro ponto, para a gente ter material reciclável em quantidade suficiente para essas indústrias chegarem nos lugares, a gente vai precisar de cooperativas e associações fortalecidas, que consigam ter estrutura, caminhão, prensa, esteira, EPI, ou seja, os equipamentos isso. A gente vai precisar de treinamento, a gente vai precisar organizar essa relação com as empresas de limpeza urbana, no caso de Brasília, a SLU, por exemplo, porque você não pode ter um contrato onde a companhia de empresa urbana ganhe por tonelada, né, o seu valor, o seu pagamento por tonelada, porque essa empresa, se ela ganha por tonelada, ela vai querer sempre mais. Então, você está no contrato estimulando para que a empresa de limpeza urbana pegue mais material. Né? Se você trabalha com as cooperativas e faz contrato com a cooperativa e diz, olha, o seu contrato é um valor fechado, para essa cooperativa também tanto faz se ela vai pegar mais ou menos material. Então, esses dois modelos trabalhando juntos não funcionam. Algum outro tipo de diálogo tem que ser construído para que a cooperativa ou associação, quando fizer a coleta seletiva, consiga avançar na quantidade do material. E a empresa de limpeza urbana, que é o que a gente mais quer, esteja direcionada à limpeza urbana e que ela consiga avançar na diminuição do material. Porque o que a gente quer em termos de sociedade? Aumentar o material reciclável e diminuir o material que não é reciclável. Esse material que não vai ser reciclável é que vai para os aterros sanitários. Aterro sanitário que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já deveriam todos os lixões terem sido encerrados em agosto de 2014. Não conseguimos vencer essa meta, infelizmente. Estamos trabalhando, acho que o país tem trabalhado muito para o encerramento dos lixões, mas não adianta encerrar o lixão e jogar todo aquele material no aterro sanitário, porque o tempo do aterro sanitário, que se seria de 50 anos, de 40 anos, vai diminuir. Então, o processo de reciclagem está relacionado à manutenção e o tempo de vida do aterro sanitário. Como que a gente faz um aterro sanitário durar mais tempo e como que a gente avança na quantidade de material reciclável? Com educação. Então, voltamos. Quem faz essa educação? É o catador. Quem vai poder ensinar à sociedade? A dona de casa, ao advogado, ao pesquisador do IPEA, ao prefeito, né? Quem vai ensinar a todo mundo como separar o material reciclável é o catador. E aí entra o catador na atividade de agente ambiental. É o catador e a catadora que vai ensinar para a gente como separar seco
e úmido, como separar entre os cegos, como fazer a melhor forma de guardar o vidro. Então, esse catador, essa catadora, no seu contrato com os municípios, tem que estar relacionado também ao trabalho como agente ambiental. Por que eu estou levantando o tema dos contratos? Porque eu pude ter acesso a alguns contratos de alguns municípios no ano passado e fiquei um pouco entristecida com uma característica que me surpreendeu. Diante de toda a ressignificação do lixo, né, que o catador e a catadora têm trazido, diante de toda a possibilidade de transformar esse material, que não ia servir, de retorno à economia e também de retorno ambiental, porque você diminui, né, o lixão, os contratos, em sua grande maioria, não pagam nem um salário mínimo ao catador e à catadora. E com o argumento de que o material que eles conseguirem, eles vão vender e vai aumentar a renda deles. Eu queria só colocar algumas considerações finais. Primeiro, eu vou relacionar um pouco dessas minhas considerações com a fala da Lívia, quando ela coloca que a gente aprende, a gente é educado numa sociedade racista, portanto, a gente aprende o racismo. Tem uma cantora americana chamada Lauryn Hill, que ela tem um trabalho muito interessante, que ela fez até um CD, que é Deseducação. Né? E é isso que está faltando um pouco na nossa sociedade. A gente precisa se deseducar do racismo para, a partir daí, construir uma sociedade sem o racismo. E aí, sim, a gente vai conseguir, por meio da deseducação, combater o racismo, que é uma luta constante no Brasil. No segundo ponto, quando a professora Maria Lúcia fala sobre as questões da dívida, me lembrou um pouco do Frantz Fanon, que é ele era um psiquiatra algeriano que lutou nas lutas de libertação em África e fez o doutorado na França. E uma das questões que ele dizia é que não adianta a gente viver numa sociedade que, a partir do momento de luta, tem interesse de que se construa uma nova elite, ou seja, de que a gente tira essa elite que está aí e coloca uma outra elite no poder, e fica nesse processo de tentativa de mudança de elite. Ele vai falar que o real, que a gente precisa fazer essa transformação. Só que, para essa transformação, a gente vai se aproximar da base, né? E a gente vai se aproximar da massa. A gente vai se aproximar de uma massa que, apesar de estar num processo de alienação, já tem se descobrindo que tem o poder, ou seja, um empoderamento de passar a ser ativo nesse processo. E aí um processo, sim, que vem de uma lógica mais revolucionária no sentido de fazer uma transformação. Né? Então, quando os catadores e as catadoras se colocam no lugar de agentes ambientais, de educadores, de transformadores, de servidores, porque eles vão servir a sociedade no seu trabalho, de trabalhadores. Então, eles estão trazendo, a partir de algo que nos era tido como lixo, como rejeito, uma lógica de que podemos, sim, continuar nesse processo, mas não no sentido de mesmice, mas continuar no processo de transformação. Eu acho que eu deixo aqui minhas palavras finais, agradeço mais uma vez o convite, foi muito bom estar ouvindo, fazendo essa troca de experiência, fazendo a troca de conhecimento com todas, principalmente numa mesa que, nos dias atuais, é uma mesa de mulheres. Né? Não deixemos de colocar o ponto do empoderamento de mulheres, estando para falar sobre nós mesmas, sobre as nossas vozes, mas também sobre temas a partir da nossa voz e do nosso pensar. Então, acho que isso é muito interessante. Me coloco à disposição para perguntas, dúvidas, é aqui mesmo, a gente continuar o debate. E eu acho que é isso. Bom, eu também quero agradecer pelo convite para participar desse importante seminário, não é, sobre as mudanças econômicas e sociais necessárias para o despertar das virtudes. Uma delas, sem dúvida, é o tratamento do lixo, que provoca uma das facetas da crise que a gente vive hoje, que é a crise ambiental, em decorrência de toda a contaminação, em primeiro lugar, da irresponsabilidade do modelo econômico vigente, que não tem o menor escrúpulo, não é, de
gerar volumes crescentes de lixo, mas também de explorar a própria natureza, de contaminar os rios, o solo, criar transgênicos e toda uma série de repercussões decorrentes desse tema que a Fernanda iniciou. Eu queria ampliar um pouquinho mais o debate, chegando na fonte, do problema. Por que isso acontece? Não é? E qual que é a conjuntura hoje no mundo? Em primeiro lugar, parabenizar por pautar o tema de um novo modelo voltado para as virtudes. Isso é possível, é necessário e é urgente. E eu queria ressaltar as duas das virtudes, a justiça e a dignidade. Não é? É o que eu acho que é o que está faltando mais no mundo de hoje. E o Brasil tem todas as potencialidades para a prática das virtudes. Porque se nós estamos aqui no mundo material, nós precisamos de recursos. E o recurso é que viabiliza tudo. Não é? E o Brasil é riquíssimo. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Hoje nós somos a 9ª maior economia mundial. Nós temos, por exemplo, a maior reserva de nióbio do planeta. A maioria dos brasileiros e brasileiras nem sabe o que é nióbio. Um material estratégico, necessário para aeronaves, espaçonaves, satélites, usinas nucleares, equipamentos de ponta. O Canadá tem apenas 2% do nióbio do mundo, vende o nióbio a quilo, caríssimo, garante saúde e educação de graça para todo mundo. O Brasil tem 98% do nióbio do mundo. E a maioria é contrabandeada, e a exploração do nióbio contamina as águas. As antigas águas curativas de Araxá agora são águas contaminadas de bário, em decorrência da exploração do nióbio. E vai por aí afora. Nós temos a maior reserva de petróleo, nós temos a maior reserva de água potável, nós temos a maior área agriculturável do mundo, riquezas biológicas, terras raras que só existem aqui, falamos o mesmo idioma, temos clima favorável, temos potencial energético em todas as matrizes, potencial industrial, comercial e, acima de tudo, uma imensa riqueza humana e cultural. Então, nós temos tudo para sermos o país mais justo do mundo, mais fraterno, não é? Em que a prática de todas as virtudes seria algo natural, porque nós temos todos os meios para isso. Então, essa é a nossa realidade. No entanto, qual é o cenário em que vivemos? E eu gosto de frisar bem as palavras que eu estou usando. Realidade concreta de toda a riqueza e abundância e cenário de escassez. E eu friso isso porque cenário a gente muda. Não é? E acho que é por isso que a gente está discutindo aqui hoje um novo modelo civilizatório. A gente tem que discutir isso, um novo modelo econômico. E isso tem que mudar mesmo. O cenário que a gente vive é um cenário de crises. Nós estamos aí com toda a economia real em crise. O que é a economia real? A indústria em queda, comércio em queda, desemprego recorde. São dezenas de milhões de brasileiros desempregados e desesperados, sem ter como sustentar suas famílias. Nós temos aí perdas salariais, uma contínua entrega de patrimônio por meio de privatizações e concessões. Por quê? Porque não tem dinheiro, é um cenário de escassez. O próprio PIB do país encolheu quase 4% em 2015. Temos uma crise social ligada a essa crise econômica, está aí o desemprego e tudo mais. Uma crise política e ética gravíssima, uma crise ambiental, muito ligada à questão do lixo, mas também decorrente da exploração mineral extrativista, irresponsável, insana. Haja vista o crime cometido em Mariana pela BHP Billiton, Vale e Samarco. Então, nós temos aí um cenário de crises. E o remédio colocado pelo governo, sucessivos governos, tem sido o ajuste fiscal. Corta na saúde, corta na educação, corta em direitos, piorando mais ainda a situação social
criando novos tributos e aprofundando a crise. E por que o ajuste fiscal? Para pagar a chamada dívida pública. Então, eu queria concentrar um pouco aqui a abordagem do modelo econômico em alguns pilares. O nosso modelo econômico ele é desenhado para ser um modelo concentrador de renda e riqueza. Ele é desenhado para isso. Então, não é um acaso que a população negra está onde está. Não é um acaso, ele é desenhado para isso. E nesse desenho, alguns fundamentos são chave. Um deles, o modelo tributário. Naturalmente, o modelo tributário deveria ser um modelo distribuidor de renda, cobrando mais de quem tem mais, para que aqueles recursos cheguem ao Estado e o Estado realize políticas públicas que vão garantir saúde, educação, segurança, infraestrutura universais. Isso não acontece. O modelo tributário concentra riqueza e renda, porque ele pesa mais sobre o consumo. Então, proporcionalmente, tem até um estudo do IPEA que diz isso, proporcionalmente a população mais pobre é que paga mais tributo, porque mais de 60% dos tributos arrecadados no país incidem sobre o consumo. E o pobre destina tudo que ele ganha para o consumo e mal dá para ele viver. Então, nós temos várias distorções no nosso modelo tributário. O outro pilar desse modelo econômico desenhado para ser concentrador de renda e riqueza é o sistema da dívida. Então, eu queria concentrar nesses dois, porque o sistema da dívida desenha o modelo econômico. Quais as metas do nosso modelo econômico? Não tem sido vida digna para todas as pessoas. Tem sido perseguir a meta de superávit primário. Para quê? Para garantir pagamento de parte dos juros da dívida. A outra meta do modelo econômico, controle da inflação. É lógico que ninguém gosta de inflação, ninguém apoia a inflação. Ora, não existe mágica. Os bancos são uma atividade de serviço. Se toda a economia real caiu, de onde vem o lucro dos bancos? Vem dos mecanismos que geram dívida pública, sem contrapartida alguma à sociedade, e garantem uma transferência de renda brutal para o setor financeiro. Então, em 2015, o lucro dos bancos cresceu mais de 20% e teria crescido 300%. 300%, porque os bancos fizeram uma reserva para fazer face a credores, a devedores duvidosos, que chegou a 183,7 bilhões de reais. Então, isso é um escândalo. Não tem como discutirmos um novo modelo econômico, um novo modelo civilizatório, sem enfrentar esses pilares do sistema da dívida e do modelo tributário, que vêm conectados, por exemplo, com a liberdade de movimentação de capitais. Para que isso? Para remessa de lucros para o exterior, que não por acaso é isenta. É isento no Brasil remeter lucros para o exterior. Então, a desculpa é a seguinte: se tributar o capital foge. Foge como? Nenhum lugar do mundo paga os juros que o Brasil paga. A exploração mineral que é feita aqui, como é que ela vai fugir daqui? É uma ilusão, são várias máscaras que acabam distorcendo a análise, impedindo que enfrentemos os pilares do modelo econômico que nos trouxe para essa situação de extrema injustiça fiscal, de extrema injustiça social, com o nosso desenvolvimento socioeconômico completamente travado. Não é? De tal maneira que o Brasil, que tem toda essa riqueza, está aí com índices inaceitáveis. 0,5% da população economicamente ativa no Brasil é dona de 43% de todo o patrimônio declarado à Receita Federal. Veja bem, no mundo inteiro tem aquele movimento. Não somos o 1%, quer dizer, 1% que concentra toda a renda e riqueza. Aqui no Brasil, nós temos que dizer, não somos o 0,5%. Porque 0,5% da população ativa detém 43% de todo o patrimônio declarado à Receita Federal, dados oficiais.
E, semana passada, manchete do Correio Brasiliense, 23,4% da população ativa ganha menos de meio salário mínimo. Como discutir virtudes num país de miseráveis? Principalmente levando em conta que nós somos um dos países mais ricos do mundo. Nós temos que enfrentar esses pilares. Então, para enfrentar o modelo tributário, nós temos que exigir o cumprimento dos princípios constitucionais, que é o princípio da capacidade contributiva. Paga quem tem condições de pagar. Para isso, tem que mudar totalmente o modelo tributário. Não pode mais tributar o consumo, porque o consumo não respeita isso. O mesmo, um milionário que vai comprar um pacote de macarrão vai pagar o mesmo imposto que um miserável que recebeu esmola e vai lá comprar o mesmo pacote de macarrão. Então, o tributo que incide sobre o consumo não respeita o princípio constitucional da capacidade contributiva. Tem que reformular isso. E vários privilégios, isenção de distribuição de lucros, isenção de remessas para o exterior, falta de um imposto sobre grandes fortunas no país, baixíssima tributação sobre heranças e vários outros privilégios inaceitáveis, por exemplo, que algumas isenções, algumas deduções que só existem no Brasil, como a dedução dos juros calculados sobre o capital próprio. É uma dedução esdrúxula, que sequer é desembolsada e só beneficia os grandes bancos e grandes empresas que têm um capital próprio. Então, eles têm uma benesse que fica ali escondida na apuração do lucro. A população tem que saber disso. Porque, senão, como se organizar para mudar? Não é? Nós temos que enfrentar isso. E temos que enfrentar o sistema da dívida. Porque, em geral, as pessoas acreditam que a dívida corresponde a um valor que nós recebemos, então, obviamente, temos que pagar. As investigações que a Auditoria Cidadã tem feito revelaram a existência de um sistema da dívida. Isso é, geração de dívida por meio de mecanismos meramente financeiros que produzem uma dívida pública que todos nós temos que pagar. Então, esse sistema, ele é a utilização do endividamento público que a gente aprende nos livros, que seria o aporte de recursos. O sistema da dívida é a usurpação desse instrumento do endividamento público às avessas. Ele existe em vários países, existe internamente no Brasil, em âmbito de estados e municípios que também estão em crise da chamada dívida. A principal característica do sistema da dívida é a falta de contrapartida, e esse sistema beneficia somente ao setor financeiro. Ele é muito articulado com o modelo econômico, privilégios financeiros, sistema legal votado por políticos financiados por o mesmo sistema, por isso que a gente luta também por uma reforma política. E tem na cabeça os grandes organismos internacionais e grandes bancos, provocando uma dominação financeira mundial com graves consequências. Não é? Então, aqui no Brasil, o que está gerando dívida pública? Eu vou dar só um exemplo em respeito ao tempo. Existe um mecanismo aqui no Brasil que, com a desculpa de controlar a inflação, o Banco Central enxuga mais de 1 trilhão de recursos nas chamadas operações compromissadas ou operações de mercado aberto. Não é o depósito compulsório, a parte do depósito compulsório. Essas operações não servem para controlar a inflação brasileira, que decorre do aumento dos preços administrados e do aumento de preços de alimentos devido a uma política agrícola totalmente equivocada, porque com toda essa clima, água, terra que nós temos aqui, era para alimento aqui no Brasil ser acessível e barato. Mas, enfim, o que tem provocado geração de 1 trilhão de dívida pública no Brasil são essas operações que retiram dos bancos todo o dinheiro que o banco não empresta. Na prática, é uma remuneração da sobra de caixa dos bancos.
isso trava a economia, isso gera uma escassez de recursos, isso faz aumentar a taxa de juros para o mercado, impedindo a geração de novos negócios. Esse é apenas um dos mecanismos, 1 trilhão, que nós remuneramos com os juros mais elevados do planeta. Então, por isso é que a gente luta por uma auditoria dessa dívida. Só no ano passado, só em 2015, a dívida cresceu 732 bilhões de reais. Onde foi parar esse dinheiro? Se a dívida fosse o que todo mundo pensa, nós teríamos recebido em 2015 732 bilhões de reais. Não estaria faltando recurso para nada. A dívida está crescendo para alimentar esses mecanismos, como esse da operação compromissada, que remunera sobra de caixa dos bancos. Está crescendo em função do pagamento dos juros mais altos do mundo, da verdadeira farra que o Banco Central tem feito com as operações de swap cambial, garantindo a remuneração em função da variação do dólar. O dólar varia, o Banco Central paga. Paga como? Julgando a conta para os juros da dívida pública. Então, tudo isso se reflete no gráfico do orçamento federal, que depois eu peço na edição seja colocado o gráfico do orçamento da União, que reflete isso. Todo ano, mais de 40% dos recursos da União vão para o pagamento de juros e amortizações da chamada dívida pública. A educação fica com menos de 4%. A saúde, cerca de 4%. Ciência e tecnologia, 0,27%. Saneamento, que tem a ver com tudo isso que a Fernanda nos brindou, 0,01%. Então, todo o nosso desenvolvimento socioeconômico, toda a possibilidade de prática das virtudes num dos países mais ricos do mundo, está travada nesse sistema da dívida. Ao longo dos últimos 20 anos, é um outro gráfico que eu tenho aqui, isso é muito claro. Os investimentos em saúde e educação, pessoal e previdência e assistência ficam muito aquém dos recursos destinados à dívida pública. O cenário de escassez, o déficit que está tão aí em voga na mídia, quando colocamos lado a lado todas as receitas e todas as despesas de 2015, nós não tivemos déficit. O déficit, ele pega apenas parte das receitas e despesas. Aí você encontra um déficit. Quando você coloca lado a lado todas as receitas e despesas, sabe qual é o retrato de 2015? Sobraram 480 bilhões de reais, quando colocamos lado a lado. Onde foram esses? Onde foram? Nós estamos falando de R$500 bilhão. E esse cenário de déficit tem servido para pautar diversos projetos que cortam riquezas. Eu quero terminar deixando alguns dados aqui. Nós temos um paradoxo no Brasil. 9ª maior economia do planeta, nós somos o país mais injusto do mundo em distribuição de renda. Nós somos o 75º no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. Nós somos o penúltimo no ranking da educação entre 40 países analisados. E nós somos o penúltimo do mundo em crescimento econômico. Se nós vamos conversar sobre ética, prática das virtudes, cidadania, nós temos que enfrentar os pilares do modelo econômico que nos trouxeram a essa inaceitável situação. E, para isso, não é possível deixar de lado o sistema da dívida, que tem que ser enfrentado, em primeiro lugar, por meio de uma auditoria, e o modelo tributário. Nós temos que enfrentar esses pilares para garantir o combate à miséria, o desrespeito ao meio ambiente, aos direitos humanos e à vida digna, garantindo vida digna para todas as pessoas. Muito grata. Professora, permaneça aí conosco. Excelente, brilhante.
Então, saudações a cada um de vocês, a minhas colegas de mesa, de seminário, que trouxeram aqui informações extremamente importantes e que, por um lado, com relação à realidade, nos deixa otimistas, mas com relação ao cenário, nos deixa extremamente estarrecidos e, obviamente, que provoca em cada um de nós emoções diferentes. Emoções que são positivas, outras não são tão positivas assim, nem tão agradáveis, mas necessárias para que a gente adote uma postura de corresponsabilidade com relação a tudo isso que está acontecendo. Então, vou restringir a minha fala a conversarmos um pouquinho sobre esse aspecto da crise nos seus diferentes níveis contextuais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os processos e emoções envolvidos. Depois, alguns desejos que surgem diante da crise, tudo imaginando aqui o indivíduo, né, diante dessa sociedade. Depois, algumas virtudes, algumas já foram, inclusive, faladas aqui, e alguns desafios. Então, com relação aos diferentes níveis contextuais, nós temos o indivíduo imerso nessa sociedade, nos seus diferentes grupos, familiar, profissional, enfim, religioso, e temos a vida no sentido mais amplo. Tudo aquilo que acontecer ao indivíduo tem um reflexo sobre a sociedade, sobre os diferentes grupos que ele participa. Tudo aquilo que acontecer na sociedade vai virar também uma retroalimentação para a formação desse indivíduo. Então, a gente está ali num ciclo de retroalimentação. Então, há uma responsabilidade de parte a parte. Quando a gente ouve um pouquinho sobre esse absurdo, né, desse cenário, a gente pensa assim, é um sistema, a gente pensa sempre algo grandioso, algo que, na verdade, o é, mas vamos imaginar que, para que esse sistema exista, existem indivíduos que alimentam perversamente esse sistema, ou por uma ideologia, pelo que seja, mas são indivíduos. Então, a gente volta ao lado humano, quer dizer, a necessidade de trabalhar no nível individual também, paralelamente com esse social, porque não dá para você trabalhar somente com um dissociado do outro. Então, a gente tem um desafio de trabalhar com o crescimento da sociedade, com o desenvolvimento dessa sociedade e trabalhar paralelamente o individual nas suas diferentes faixas etárias, né? Nós temos uma observação também sobre isso, que todos esses níveis, né, de contexto, de crise, eles se influenciam e são interdependentes, porque assim a gente vê que a crise do outro não me afeta, então no sistema eu tenho um dinheiro no banco, tenho uma retaguarda, isso não me afeta. Não, isso te afeta sim, isso afeta porque isso aumenta a desigualdade, isso aumenta a violência, então claro que isso te afeta. Então, quando a gente percebe que isso vai te afetar em maior ou menor grau, porque às vezes afeta a pessoa próxima a você, isso faz com que você adote uma postura diferenciada. Mas, para isso, a gente precisa provocar as pessoas para que elas possam abrir-se, né, para ver, prestar atenção nisso, sair do umbigo, né, daquela postura extremamente fechada, extremamente egoísta. Passando para o segundo tópico, que são os processos e emoções envolvidas, a gente tem o quê? Normalmente uma realidade insustentável, em todas as crises, quer seja no aspecto pessoal, né, na vida financeira, na vida de sociedade, enfim. A gente tem algo que não se sustenta mais. Muitas vezes é porque ela já vem de um desvio, outras vezes não, são os processos naturais da vida, por exemplo, no desenvolvimento humano, as diferenças, né, mudança de faixa etária, mudança de estado social, né, a pessoa se casa, enfim, todas essas mudanças geram uma reformulação de condutas, de posturas, e, obviamente, vem emoções novas, enfim. Só que, às vezes, a gente pode estar diante de um cenário de incoerência, de inadequação, de erro, do discurso politicamente correto sem a devida prática, que é algo que a gente observa muito, principalmente quando a gente dá consultoria ou no atendimento clínico, que as pessoas acreditam que elas vivem as coisas que elas acreditam, essas são as bem-intencionadas. Mas nós temos aquelas que têm um discurso, porque todo mundo sabe o que é o politicamente correto, o que vai ser aceito. Mas e na prática? Então, quando a gente vai nas empresas, nas repartições, as pessoas sabem o que é para ser feito. Elas sabem como deve ser feito, elas sabem quais são as virtudes. Mas quando você vai ver na prática e confrontar com os dados, com os resultados, com o nível de adoecimento que a gente constata nessas organizações, o nível individual também, você vê que
está completamente dissonante, completamente. Então, mas por quê? O que acontece? Que se as pessoas sabem, porque existe um nível de ignorância que é o desconhecimento, a falta da informação, mas existe um outro nível de ignorância que está relacionado com ética, com despertencimento, com uma noção de que você, na verdade, tem um papel importante ali naquele contexto, né, que você faz parte. Nós temos também, dentro ainda de processos e emoções envolvidas, a gente tem o desconforto quando você entra em contato com uma realidade insustentável porque alguém apontou isso para você. Então, os dados, né, por isso a importância da pesquisa, porque isso confronta a tua fantasia ou o teu discurso, né, montado para iludir uma população, um segmento, né, social. Nós temos a desconfiança que acontece também depois desse confronto, principalmente algo que a gente precisa tomar muito cuidado enquanto sociedade, também no nível individual, que é a perda da credibilidade nas instituições que dão um suporte para que a sociedade possa manter um mínimo, né, de convivência saudável. Então, quando né, a gente já vivenciou um cenário extremamente caótico, que todas as instituições estavam perdendo a credibilidade, e agora a gente começa a ter uma leve mudança com relação a isso, ou seja, começa a provocar nas pessoas uma noção de esperança. Alguém está fazendo alguma coisa, mas isso não é tudo, porque não é alguém lá fora que está fazendo alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa. E como? Sozinhos? Não. Mas aí vem a importância das parcerias, né? E no nível pessoal, quando, no nível familiar, quando aqueles papéis são todos questionados e, de repente, as pessoas já não sabem como se posicionar, então, há uma perda de autoridade, tudo isso gera, às vezes, um caos dentro da família. E é preciso que emerja um mínimo de autoridade para que haja coesão, mas uma autoridade justa, amorosa, afetiva, inclusiva, que é completamente diferente do que, às vezes, dos modelos que a gente vê, né? Um outro, na sequência, dentro ainda de processos e emoções, é a necessidade da saída da zona de conforto, que não é algo que as pessoas gostem, por óbvio, né? Só que essa saída vai ocorrer voluntária ou involuntariamente, que é o que acontece quando a gente vai chegando num momento de crise, é porque existem pressões internas ou pressões externas que levam o indivíduo a isso, ter que sair da zona de conforto, né? E aí, a gente entra em contato com tudo aquilo que a sociedade nega, com tudo aquilo que a sociedade rejeita, e com aquilo que você também, em nível pessoal, esconde, camufla, porque ou é aquilo que não é aceito, e que pode ser até positivo, ou é aquilo que você sabe que não é bom, que vai prejudicar os outros e que você quer esconder, que é o elemento sombra, que seria o nosso lixo, Então, a gente produz um lixo emocional, um lixo psíquico, que depois vai repercutir também no nosso modo de consumo, num consumo inconsequente. Tudo isso está relacionado. E o interessante aqui também é que, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente entra em contato, né, com aqueles que são os catadores, que a sociedade não valoriza de uma maneira geral, porque está mexendo com aquilo que a sociedade não quer ver, que é o seu sujo ou o seu mau uso de alguma coisa, ou não perceber que tem algo valioso que pode ser reciclado. E também os profissionais de segurança, que mexem com a violência, com aquele que está à margem, né, dos nossos valores. Será que eles são lixos humanos? Será? Mas a sociedade, de repente, vê assim essas pessoas e vê assim os profissionais também que se arriscam diariamente para estar ali defendendo os direitos de todos, tanto daquele que está à margem, quanto aquele que foi vítima daquela atuação, e que não é fácil, e a sociedade também não os valoriza, da mesma forma como não valoriza os educadores. E aí aumentar o sentimento de pertencimento, né, valorizando o indivíduo e a sociedade, e não simplesmente valorizando a sociedade em detrimento desse indivíduo. Porque aí você coloca duas realidades que não se conversam, mas elas estão imbrincadas, não tem como você separar essas duas realidades, né? Então, com o sentimento de pertencimento, você aprende a cuidar, você aprende a valorizar. Mas por quê? Porque você também é valorizado, porque você também é útil a esse sistema, porque você faz trocas com esse sistema. E já que quase terminando também, nós temos um outro desafio, que é trabalhar na formação e na transformação
da pessoa humana. Nós precisamos trabalhar na formação, aí entramos na questão da educação, e, claro, são desafios diferentes, porque você trabalhar com a criança é muito mais maleável, cheia de vida, curiosa, quer dizer, aberta para tudo isso, tem desafios diferentes de você trabalhar com um jovem que, de repente, já tem traumas, já tem situações que já não são mais tão adequadas para ele, ou até em conformidade com o sonho de vida, porque, às vezes, ele até nem acredita, né? Então, diante do desemprego, ele acha que não tem espaço mais para ele nessa sociedade. O outro desafio é trabalhar com o adulto, que já está com a sua estrutura mais formada, não quer dizer que não possa se modificar, mas já é mais, vamos dizer assim, comprometida a essa mudança, né, por conta do enrijecimento, né? E aí, claro, a gente pode associar isso os diferentes níveis de prevenção, que, claro, quando a gente pensa em prevenção do quê? De atitudes dessa como racismo, que Fernanda salientou, que a nossa sociedade é racista e, às vezes, finge que não é. Então, baseado, inclusive, no princípio de unidade também, como é que você pode imaginar num comportamento racista se você ensinar para as pessoas esse princípio de unidade e que a nossa raça humana é única, é uma? Nós temos matizes diferentes. Então, isso tem que estar lá na educação, é base, porque o racismo é aprendido, sim. Ele é ensinado. Então, se a gente ensinou o racismo, se a gente aprendeu, a gente pode ensinar diferente, ensinar outra coisa. E aí vem o nível de prevenção, então, que seria prevenção primária, que não aconteceu ainda, a pessoa está ali ainda, né, no seu sonho de vida, ou quando já aconteceu, ou está quase para acontecer, ou quando você precisa levar a uma comunidade ou a pessoa um novo ponto de estabilização, porque aconteceu uma violência, então você precisa dar de novo um ponto de segurança a ela, que aí a gente acaba, então, falando, né, desse terceiro nível de prevenção, isso assim, de uma visão bem geral, né? E algo também que deixa a gente um pouco mais aberto para aceitar essa novidade, aceitar esse conhecimento que vem, você não sabe nem de onde, você, de repente, é o inusitado, quer dizer, estar atento para essa vida e atento para a percepção de que nós não sabemos tudo. Então, a abertura para esse não saber é a possibilidade da sabedoria emergir. E não ficarmos presos, né, a modelos pré-concebidos. Foi assim que eu aprendi. Mas ali foi útil, porque quando a gente fala de ruptura, falou de ruptura lá no início, não quer dizer que não tenha tido valor. Algumas não têm valor mesmo porque são perversas, são destrutivas, são, né, desnecessárias. Mas outras não, elas foram necessárias no momento histórico da sua vida. Então, vale também você valorizar a bagagem, a sua trajetória de vida, aquilo que você foi, de onde você veio, a sua família, a sua origem, onde você está. Porque se você tem ciência de onde você está, você consegue melhor se comprometer com o seu papel social, ter responsabilidade, inclusive na sua atuação profissional, que é uma coisa que a gente às vezes vê muito, né? Os profissionais de diferentes áreas, uma coisa que eu acho bárbaro nessa proposta do seminário, é sempre esse diálogo transdisciplinar e que muito nos enriquece. Então, cada profissional na sua área de atuação precisa perceber o seu papel social, a sua responsabilidade no modo como você transmite a informação, no modo como você cuida do seu paciente, no modo como você recebe o seu aluno, transmite uma informação, quer dizer, e nas demais áreas, né, da nossa sociedade. Então, esse cuidado vai abrir para que essa sabedoria emerja, e essa sabedoria vai virar um alimento para essa fé no potencial da semente. Todos já ouviram dizer, né, Cristo fala isso, você tiver a fé, a confiança no tamanho de uma semente de mostarda, você pode remover montanhas. E a gente está diante de um cenário que são montanhas. E montanhas que a gente não sabe nem a extensão delas, né? A gente começa a entender um pouquinho a partir desses números, mas e a consequência desses números na vida da gente, a gente não tem noção. A gente não consegue refletir. Então, o potencial está ali dentro da semente de mostarda, mas para que essa semente possa produzir resultado, precisamos rompê-la. Ela precisa sair dali para emergir em termos de conduta, em termos de atitude. Agradeço a todos. Era esse o
Recado. Pode aguardar, porque nós vamos...